Queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Este programa tem uma temática importante, que é a acessibilidade. E quando falamos deste tema, lembramos das famílias que possuem pessoas com deficiência, daqueles que convivem com elas, bem como professores de escola bíblica dominical, professores da educação nas escolas. Nós sabemos que o desafio no seio da família, quando recebe um diagnóstico de alguém com deficiência, seja um filho, um irmão ou até mesmo alguém que amamos, que faz parte da família. Várias mudanças surgem. A adaptação na rotina familiar para atender a variedade de necessidades são desafiadoras, pois abrange muitas ações, como o acesso ao serviço de saúde, a educação especial, o suporte emocional e psicológico para a família, a inclusão social, de atividades de lazer para a pessoa com deficiência, o planejamento para o futuro, incluindo questões financeiras e jurídicas. Neste contexto, a doutora Maria Min, de Minas Gerais, participante da equipe de acessibilidade, abordará este tema e falará sobre o recebimento do diagnóstico de deficiências. Vamos ouvi-la. A paz do Senhor, Leonice, a paz do Senhor a todos que nos assistem. O tema que vamos abordar hoje é sobre a família recebendo o diagnóstico. Quando que a família recebe esse diagnóstico, faz diferença, mas em como eu vou lidar com essa notícia, mas é claro, sempre há uma dor, sempre há um receio, uma angústia, uma preocupação. Quais são as angústias dos pais, independente da idade? Mas quando mais cedo a gente faz o diagnóstico, mais essa dúvida é difícil para os pais, no sentido de que eu vou dar conta de ser os pais que essa criança precisa, eu vou dar conta de fazer aquilo que essa criança vai requerer. Então, essa é uma das angústias que os pais têm quando o diagnóstico é feito muito precoce. Quando o diagnóstico é feito ainda na gestação, aí existe uma sobreposição de preocupação. Aquela preocupação que já é natural em qualquer casal grávido, com o diagnóstico, porque algumas vezes é feito, fechado um diagnóstico ainda no intraútero, outras vezes os exames remetem a um possível problema, a uma possível doença que tem que ser definida e determinada após o nascimento. Então, são angústias diferentes, mas o medo de não dar conta dessa tarefa, de cuidar desse bebê, de ser bons pais para esse bebê, é muito grande nessa fase, porque você está começando a jornada. Então, ninguém se prepara para isso. Nós não nos preparamos numa gestação para receber uma criança que vai vir com uma carga de algum comprometimento médico, seja cardíaco, renal. Nós não estamos falando apenas das síndromes, mas comprometimentos neurológicos, malformações de membros. Então, são infinitas as possibilidades que podem acontecer na gestação. E uma coisa que é importante para nós, como profissionais, a igreja, acolher essa família. Em que sentido? Eu tenho a solução para ela? Não, eu não tenho a solução para essa família, mas eu posso estar junto, eu posso ouvir sem julgamento, porque muitas vezes os pais querem apenas desabafar, falar, e tudo aquilo que nós vivemos, que traz um impacto negativo na nossa vida, e um diagnóstico médico é um impacto negativo, nós passamos por processos de quê? De aceitação interna desse diagnóstico. Então, a aceitação, ela vai ser diferente na mãe, no pai, na avó, no avô. Em cada membro da família, eles podem estar em sentidos diferentes de aceitação e de elaboração desse luto, daquele bebê que eu sonhei, daquele bebê que eu esperei, que de repente ele é o quê? Um outro bebê. Isso acontece com qualquer bebê.
né? Eu quando estou grávida, eu vou fazer um ideário do meu bebê e ele nunca vai ser aquele que nasceu. Isso é sempre. Então, quando vem com o diagnóstico, então nós precisamos dar o suporte. É muito bom que essas famílias façam consultas também com pediatra, ou com neurologista, ou com cardiologista, com o médico que vai acompanhar essa criança depois, para que possa conversar, para que possa tirar dúvidas, que possa fazer as mesmas perguntas repetidas vezes. Isso às vezes é importante para nós como profissionais, termos essa paciência de repetirmos as respostas ou modificarmos a forma como estamos falando. Então, isso é que a igreja, nós como pessoas, como familiares, como amigos, podemos fazer. E qual é uma dúvida que vem na cabeça dessas pessoas da família? E até mesmo da igreja, até mesmo dos amigos. É alguma coisa que os pais fizeram e isso está sendo uma punição de Deus? Isso é tão comum, não digo em todos, nós não estamos falando que isso acontece com todos, mas pode acontecer com alguns. Então, se isso acontece, é importante nós termos uma resposta para esse casal. Não, isso não é punição de Deus. E isso nós temos certeza, por quê? Porque a Bíblia nos fala isso. A Bíblia, que é a palavra de Deus, ela já prevê isso. Quando os discípulos perguntam para Jesus, Jesus, quem pecou? Foi ele ou foi seus pais? E o Senhor Jesus diz, nenhum e nem outro. Isso foi para que se manifestasse a glória de Deus nessa criança, nessa pessoa. Então, é importante nós sabermos disso para darmos essa resposta quando essa dúvida surgir. E muitas vezes as pessoas têm essas preocupações, a mãe principalmente. Foi algo que eu fiz durante a gravidez? Foi algo que eu deixei de fazer? Não é. Então nós precisamos trazer para esses pais, para essa mãe, esse consolo, esse conforto, e sabendo que o diagnóstico médico, ele não é uma sentença sobre a criança. O diagnóstico é o início de um tratamento, é o início de uma busca por uma solução. Nem sempre uma cura, mas uma solução, uma qualidade de vida melhor. E muitas vezes, algumas situações não vão ter um diagnóstico definido. Nós sabemos o que a criança tem, o que o adulto tem, aquilo que ele nos manifesta, mas nós não sabemos fechar uma causa para aquela situação. É impossível tratar? Claro que não, porque nós podemos tratar os sintomas, nós podemos tratar aquilo que aquela criança ou aquela pessoa nos traz de demanda. Quando o diagnóstico é mais tardio, às vezes acontece com 3, 4, 6 anos, 7 anos, nós temos outras angústias. E mesmo esses diagnósticos ditos mais tardios, os pais e principalmente as mães sempre têm uma impressão de que algo não está indo bem. É impressionante, a gente que já trabalha há muito tempo, como que as mães têm essa percepção. Elas não sabem o que é, mas elas percebem que tem alguma coisa. E nós, como profissionais que atendemos criança, é importante ouvir essa opinião da mãe e procurar responder aquelas dúvidas, aquela demanda dela por busca de um diagnóstico. Se a criança é mais velha, lá na adolescência, no jovem, é feito hoje com a ampliação do diagnóstico do espectro autista, está se fazendo muito mais diagnósticos em adolescentes, jovens, adultos. E isso nós temos que saber. Por exemplo, o adulto. O que acontece? Em algumas situações, o adulto entra num consultório em busca de um diagnóstico. Ele é um adulto funcional, com as suas dificuldades, as suas limitações, ok? Mas já trabalha, já tem família, às vezes já está inserido na igreja, está inserido na sua comunidade, né, na sua vizinhança. A vida flui muito bem, com alguns prejuízos. Faz o diagnóstico. Para alguns adultos e jovens, né, às vezes na faixa de 20, 23, 24 anos, quando você faz o diagnóstico, é como se a pessoa virasse outra pessoa. Então ele entra no consultório com uma funcionalidade, recebe o diagnóstico e ele sai com uma funcionalidade muito pior. Por quê? Porque ele fica desorganizado. E agora?
quem sou eu? O que eu posso fazer? O que eu não posso? O que você sempre fez. Só que agora, com o diagnóstico, você pode trabalhar o quê? Onde estão as suas dificuldades. A dificuldade está na interação social, na manutenção, às vezes, de um emprego, na manutenção de um relacionamento afetivo, no relacionamento, às vezes, até com a esposa, com os filhos, que é um relacionamento mais difícil, mais truncado. Então, é ver aonde estão as dificuldades e tratar a dificuldade, o sintoma. Porque o resto já estava funcionando bem. Então, ao atender um adulto jovem, né, um idoso ou um adulto mesmo, nós temos que perguntar qual é o objetivo desse diagnóstico. O que você espera com esse diagnóstico? Porque se isso não ficar muito claro, o processo do diagnóstico vai ser muito difícil para essas pessoas. Então, a vida, que é a nossa função, torná-la mais leve, ela vai tornar-se muito mais pesada. A gente tem adultos e tem acontecido isso, que já não conseguem mais trabalhar, não conseguem se relacionar, não conseguem ir na igreja, porque eu agora tenho um diagnóstico. Então, quem nos ouve? Um diagnóstico, ele não é uma sentença, ele é o início de uma solução. E se eu não tenho um diagnóstico, um nome fechado, determinado, e principalmente quem trabalha com criança pequena, a criança muito pequena, muitas vezes eu tenho que esperá-la ficar um pouco mais velha por causa do desenvolvimento dessa criança. Então, muitos diagnósticos eu preciso o quê? Atender à idade. Então, eu só vou falar de alguns transtornos depois de determinadas idades. Antes disso, não. Mas eu vou cruzar os braços e não vou fazer nada? Claro que não. Eu vou tratar o sintoma. Então, quando nós tratamos criança pequena, a gente também tem que ter essa clareza. Porque é muito comum a família, a escola, os profissionais falarem assim, mas não tem diagnóstico, nós não podemos fazer nada. Claro que nós podemos. Na escola, nós podemos atuar com um aluno que ainda não tem um diagnóstico? Sim. Não é fácil para a família conseguir esse diagnóstico, mesmo no plano de saúde, mesmo no SUS ou até o particular. Esse processo ele não é tão lento, tão rápido, ele é lento. Então eu preciso de tempo para conhecer o paciente, para definir, para acertar a medicação, se a medicação for indicada, para fazer as intervenções com fono, com TO, com psicólogo, com psicopedagoga. Então nós precisamos de tempo também para uma resposta ao diagnóstico. E o que é importante nós termos essa clareza? Nem sempre eu vou ter um diagnóstico, mas a igreja, por exemplo, pode atuar com a criança, com o jovem, com o adolescente, sem ter um diagnóstico? Claro que sim. O diagnóstico é para tratamento médico, ele não é para a escola e ele não é para a igreja. Agora, por que a escola precisa? Porque nós temos uma legislação que depende do CID, que é o diagnóstico da criança, para que a criança tenha acesso àquele atendimento. Mas, do ponto de vista pedagógico, eu preciso para a escola de um perfil pedagógico, que é o que eu preciso também na igreja, de um perfil de como essa criança, de como esse jovem, esse adulto aprende. E eu não preciso dar nome a isso. É o autismo, é uma síndrome de Down, é uma deficiência intelectual, é um transtorno bipolar. Não preciso. Como igreja eu não posso pedir esse diagnóstico. Agora, informações que as avaliações diagnósticas trazem podem ajudar na escola? Claro que pode. O profissional lá, o pedagogo, a professora, saber se essa criança tem uma dificuldade, por exemplo, uma memória operacional, vai ajudar bastante na intervenção, sem dúvida nenhuma. Então, nós temos que ter uma noção do que é esse diagnóstico, o que é esperado desse diagnóstico e não ter como um peso na vida da criança, do adulto, do jovem, do idoso, como um peso na família. Mas levar isso, olhar para essa criança, para esse adolescente, para esse jovem, como a pessoa que ele é. Quem tem um diagnóstico, seja ele, eu tenho um problema cardíaco. Eu não sou um cardiopata andando por aí. Eu sou uma pessoa que tem uma cardiopatia. Eu sou uma pessoa que tem uma deficiência intelectual. Eu sou uma pessoa que tem um autismo.
que tem um TDAH. São características que eu tenho e que eu preciso aprender a lidar com essas características para promover uma qualidade de vida. Mas isso não me define. Então, essa clareza é importante nós termos. Então, ao lidar com uma criança, eu lido com a criança, com a questão do desenvolvimento daquela idade. Então, muitas coisas, a criança, por exemplo, ela está no espectro autista, síndrome de Down, TDAH, tudo é do diagnóstico. Não, muitas coisas é da criança, é da idade da criança, é normal na criança, faz parte de um desenvolvimento neurológico que é comum a todo ser humano. Que é aqui, que é na Rússia, que é na Alemanha, que é lá na África, existe uma ordem de desenvolvimento humano que é igual a todos. Então, ao lidarem com o diagnóstico, não façam o diagnóstico virar aquela pessoa. A pessoa, ela é uma, com as suas características, e o diagnóstico é uma dessas características. Eu espero que tenha ficado claro. Podem mandar dúvidas, sei que é um assunto que gera muita polêmica, muita angústia, mas nós estamos aqui, tem outras pessoas no grupo de acessibilidade que podem atender aos irmãos, ou mesmo aqueles que estão nos assistindo que não são da igreja, nós estamos às ordens de todos. A paz do Senhor. Amém, irmã, amém. Muito obrigada pela sua participação, uma alegria termos conosco. Sabemos que o objetivo principal deste trabalho é o acesso da palavra de Deus. E dentro deste contexto, teremos também aqui uma palavra do pastor João Braga, que está conosco hoje aqui. Paz do Senhor, Leonice, Paz do Senhor a todos os nossos irmãos. Queridos, nós precisamos ter um entendimento de que antes de nós, Deus já se preocupou bastante com o acesso à sua palavra. Há até uma profecia que diz, né, que os surdos ouvirão a palavra do Senhor. E a forma que encontrada para nós, nesse momento que nós vivemos, de levar o surdo a ter o conhecimento, conhecer ao Senhor, a sua palavra e todas as suas promessas, é justamente através da língua brasileira de sinais, que nós chamamos de Libras, né? Em várias igrejas, nós temos feito oficinas, levado pessoas a conhecer esta língua e, através desse conhecimento, levado surdos a conhecerem Jesus, se renderem a seus pés, serem batizados, se tornando até mesmo obreiros dentro das igrejas. Talvez você ache que Libras é algo extremamente difícil, mas nós queremos desmistificar isso. Nós queremos que você veja como você também é capaz de assistir um surdo, de recebê-lo na sua igreja e talvez até mesmo de se tornar um intérprete da língua brasileira de sinais. Para que você possa ter esse conhecimento, essa pequena experiência, nós trouxemos uma pessoa aqui que eu acredito que você talvez já conheça, assistindo a Escola Bíblica Dominical, assistindo os nossos cultos pelo YouTube. Volta e meia você encontra uma de nossas intérpretes e a que nós trouxemos hoje para dar uma palhinha para você acerca dessa língua tão importante é a Helena. Helena, seja bem-vinda. Paz do Senhor Jesus. Seja bem-vinda, Helena. A paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, Leonice. A paz do Senhor, irmãos. Isso mesmo, como o pastor bem falou conosco, hoje nós vamos aprender um pouquinho desta língua tão maravilhosa. E nós já vamos começar falando Libras, como o pastor bem disse, língua brasileira de sinais, né? E é essa a sigla que nós usamos, Libras. E é brasileira. Olha só, será que é uma pergunta que acontece muito? Então se eu aprender eu vou usar no mundo todo? É a língua brasileira de sinais. E às vezes o que é no Brasil um sinal, em outro país pode ser outra coisa totalmente diferente. Então, já sabido disso, nós vamos entender também que nós lidamos com o surdo. Mas Helena, será que não é feio falar surdo? É pejorativo? Nem um pouco. Surdo é o que nós usamos e está perfeitamente correto. O que a gente não pode se confundir e falar que aí sim fica feio é surdinho, surdo-mudo, aquele mudinho, Agora a gente já aprendeu. Nós vamos falar para o surdo. Muito bem. E eu já cheguei cumprimentando vocês com a paz do Senhor Jesus. E nós já vamos aprender a fazer a paz do Senhor Jesus. Vamos lá? Para ficar mais fácil,
Sabe quando a gente brinca de arrancar o nariz e que fica com o dedinho aqui no meio? Nós vamos levantar depois os 2 dedos, ó. Esse aqui é o sinal de a letra P, ok? Vamos fazer comigo? Não adianta você ficar me olhando não, ó. Tá sentado no sofá, tá em casa, só se estiver dirigindo que não pode tirar a mão, mas de resto, vamos lá comigo, descruza aí, vamos lá, ó. A paz, então essa é a letra P. Nós vamos aprender um movimento que o P, ele é paradinho, porque essa configuração de mão a gente usa para outras 2 letras, inclusive a do meu nome. Ah, e deixa eu me apresentar, este é o meu sinal em Libras, Helena. Cena para os próximos capítulos, mas já para instigar vocês, esse aqui é o meu nome dentro da comunidade surda. Então, essa aqui é a letra H, olha só, ela gira. A letra H. E a letra P é parada, P de parado. Mas para a gente falar paz, nós vamos desenhar. Vamos fazer com o dedo indicador a letra Z, ok? Esta é a letra Z. Agora, o sinal de paz é com a letra P, desenhando um Z no ar. Helena, eu posso fazer com as 2 mãos? Posso fazer aqui, ó, paz, ou para o lado oposto, tá ok também. Então, paz. E agora nós vamos fazer a letra R. Ó, os 2 dedos agarradinhos aqui na têmpora, aqui na testa, subindo. Senhor, ok? Esse aqui é o sinal de Senhor, bem para cima. Então, a paz do Senhor. Amém. Olha só, nós já aprendemos algumas letras, né? Vamos aprender a falar um bom dia? Bom, ó, explode aqui, ó. Eu vou virar de ladinho para vocês pegarem, ó, para baixo. Bom, bem, boa é o sinal, ok? Então aqui a gente vai fazer bom e a mão em D, dia, subindo aqui, ó, pro ladinho. Bom dia. Boa tarde. Boa. A mãozinha é fechada, a gente vai falar que a mão tá em S, mas nós vamos aprender o alfabeto depois. E o sol, ó, se escondeu. Boa noite. Ou você pode ver o surdo fazendo, é o sinal de ou. Boa noite. Pode ver também. Às vezes estou com uma mão ocupada, ó, boa noite, com uma mão só. Olha que legal, nós já aprendemos alguns sinais. Agora eu vou perguntar para vocês se está tudo bem. Nós vamos fazer o sinal de bem, boa, né, aqui novamente, e um joinha. Só que agora tem um pulinho do gato. Eu preciso fazer a minha carinha, minha expressão facial de pergunta. Tudo bem? Percebam a sobrancelha, a projeção do meu queixo. Olha aqui. Tudo bem? Tudo bem? Ah, então para a gente fazer um sinal, a gente precisa também da nossa expressão facial. Porque como que eu falo que nossa, hoje eu tô tão feliz. Eu tô feliz? Então eu estou feliz de estar aqui com vocês. Então vamos voltar lá no nosso sinal da paz do Senhor, porque a gente dá a paz do Senhor com muita alegria. Como a gente fez a pergunta, ó, tudo bem? E agora, paz do Senhor, com muita alegria, percebem? Foi uma bênção estar aqui com vocês e aguardo vocês para os nossos próximos programas para aprendermos um pouquinho mais dessa língua maravilhosa de sinais. Que maravilha! Obrigada por esta participação. É muito... Olha, eu aprendi, viu? Eu não pensei que Libras tivesse essa interação assim tão maravilhosa que dá pra gente até falar já. Eu já sei Libras. Exatamente. Não, então nós nos despedimos de todos vocês. Obrigada pela participação, estiveram conosco e esperamos vocês no próximo programa, viu? A paz do Senhor Jesus. Vamos em Libras? A paz do Senhor. Amém. Amém.